Alô pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais essa aula. Aqui você aprende técnicas de como improvisar com a linguagem do jazz, seguindo o passo dos mestres. Eu sou o Thiago Guzzo, do DNA da Improvisação, e o tema da aula de hoje é como usar os desenhos como ideia musical. Ok? Então, para começo de conversa, a gente precisa entender qual é a diferença entre desenho e escala. Então, se você ainda não sabe ou está confuso aí, qual é a diferença entre desenho e escala? Você acha que é a mesma coisa? É a mesma coisa? Não é a mesma coisa? Como é que é isso? Então, vamos lá. O que é desenho e o que é escala? O desenho é uma região do seu instrumento em que você toca as notas de uma determinada escala. Tá? E a escala são notas dispostas, são disposições, são sequências intervalares que você toca, né, em sequência. Então, por exemplo, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó é uma escala maior de Dó. Tem uma sequência de intervalos ali, de tons e semitons. Você pode analisar com os intervalos também, segunda maior, terça maior, etc, etc, etc. Se você toca de Dó até Dó, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, nessa sequência você tem a escala de Dó. Né? Agora, por exemplo, o desenho é quando você toca o maior número de notas de uma determinada escala em uma só posição. Então, se eu estou aqui nessa, vamos supor que vou delimitar nessa posição aqui, do início do braço, e eu toco somente as notas da escala de Dó maior. Então, qual é a primeira nota que eu tenho à minha disposição aqui? A nota Mi, solta, né? Então, vou tocar da corda 6 até a corda 1, direto, na sequência. Então, tenho aqui, a primeira nota é Mi, Fá, Sol. Eu não vou tocar nem a corda solta, nem essa nota aqui. Eu vou começar daqui, para ficar restrito a essa região. Então, vou partir desse Sol. Aí eu tenho Sol, Lá. Se eu tocar o Si aqui, eu saí dessa região do braço aqui, ó, desse limite aqui. Eu já estou avançando para uma outra região. Então, mudei de desenho. Então, eu vou tocar o Sol aqui, o Lá aqui. Em vez de tocar o Si aqui, eu vou tocar o Si aqui. Então, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá. Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá. Não vou tocar esse Si também, senão eu saio da região. Isso aqui é o desenho. Agora, a escala seria Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Ou 2/8. Entendeu? As notas do desenho, o desenho pega o máximo de notas que a sua mão alcança aqui em uma região, um limite aqui, da sexta corda até a primeira corda, tá? Essa é a diferença entre desenho e escala. E o que é uma ideia musical? Ideia musical acho que um exemplo mais famoso do mundo é Parabéns para Você, né? Então, se você pega, por exemplo, isso aqui é uma ideia musical. Tanto assim que se você conhece a música e eu faço assim, ó, você ainda não sabe o que é. Agora se eu faço, eu não sei. Que negócio, né? Qual é a música? É exatamente isso. Opa, agora acho que eu sei o que é. Então, se eu fizer você já sabe do que se trata. Já sabe, isso aí é Parabéns para Você, né? Por quê? Porque isso aqui é uma ideia musical. É alguma coisa que te lembra uma música, alguma coisa que te entrega uma ideia. É tipo se eu falasse assim, papagaio, cabelo, porta, janela, céu, coração. Falei um monte de palavras, mas não disse nada. Agora, se eu disser, hoje eu vou te ensinar como improvisar na guitarra. Pronto, isso aqui é uma frase que faz sentido, né? Você entendeu? Opa, entendi. Se você tiver interesse, você vai prestar atenção em mim. Opa, quero aprender a improvisar na guitarra. Entendi. Então, uma ideia musical é quando você tem um pequeno trecho melódico que te entrega
uma memória, que te dá uma ideia mesmo. E se você conhecer a música, aquilo já é o suficiente para entregar que música que é. Você já sabe que música que é. Só que a questão é, quando você vai improvisar, e você quer improvisar, você quer entregar ideias musicais, você é até mais difícil, né? Porque o cara não sabe o que vem. Então ele nunca vai falar assim, isso aí é tal coisa. Não, porque você está improvisando. Mas ele entende o que você está fazendo. Ele entende que você fez uma melodia. Por exemplo, se eu faço assim, eu vou improvisar. Agora eu faço. Eu repeti a mesma ideia mudando um pouquinho. Então você continua entendendo o que eu estou falando, né? Eu não começo... Depois eu faço... Agora eu vou fazer um arpejo que eu sei, aí as coisas estão deslocadas, elas estão perdidas, né? Elas não tem muito sentido uma coisa com a outra. Então, você improvisar com uma ideia musical é você continuar esse discurso. Você fala, vou falar de X, e agora você não fala de Y, você continua falando de X toda a vida, até você dizer tudo que você precisa dizer sobre X, entendeu? Então, ideia musical basicamente é isso aqui. Isso é uma ideia musical. Aí eu vou desenvolver essa ideia, ó. Agora mais um desenvolvimento ainda maior, ó. E aí eu faço uma pequena recapitulação, né? Porque o pá, pará, pom, pam, pam, ritmicamente parece com parabéns pra você, que estava no início, parabéns pra você. Ou seja, resumidamente é como se você pudesse continuar contando falando a mesma coisa da primeira frase, por exemplo, parabéns pra você, parabéns pra você, parabéns pra você, parabéns pra você. Pronto, agora eu estou falando a mesma coisa. Eu estou desenvolvendo uma ideia musical. Eu fiz uma exposição de uma ideia musical e eu continuei esse discurso dessa ideia musical, tá? E aí, por que as pessoas têm tanta dúvida em relação a isso? Em relação a o que é uma ideia musical? Porque para isso você tem que entender melodias. E o que mais a gente gasta tempo estudando? A gente gasta tempo estudando as escalas, estudando os arpejos, estudando os desenhos. Eles são importantes? Eles são muito importantes, mas a gente tem que aprender a colocar eles no lugar deles. Os desenhos, os shapes, as escalas. São ferramentas para você fazer música, né? É tipo, tijolo, a casa tem tijolo, mas tijolo não é casa, entendeu? Você precisa, se você juntar os tijolos, souber juntar os tijolos, você constrói a casa, mas não quer dizer que você deu o tijolo pro cara, o cara não sabe construir a casa, vai continuar só no tijolo. Tem o tijolo ali e não sabe criar nada, entendeu? É mais ou menos a mesma ideia. E agora, para que então que serve o desenho, né? Ele serve para te nortear. O desenho ele é muito importante. Ele serve para te nortear, para que não fique a coisa muito perdida, muito solto no instrumento. A guitarra é um instrumento que é difícil de visualizar, né? E o desenho te dá exatamente isso. Ele te dá essa visualização clara, principalmente em relação ao acorde, que é o mais importante. Você visualizar o acorde que está sendo tocado. Então, por exemplo, se eu estou num acorde como esse aqui, eu consigo visualizar, com o desenho, eu consigo visualizar onde as coisas estão, ó. Eu não preciso ter que ficar pensando na teoria para aplicar aqui, né? Por exemplo, eu sei que Lá bemol, a escala de Lá bemol é Lá bemol, Si bemol, Dó, Ré bemol, Mi bemol, Fá, Sol. Beleza, eu sei essas notas. Agora, se eu tiver que caçar isso aqui, né? Tipo, tem um Lá bemol aqui, agora é Si bemol. Aí vem pra cá, Dó, aí Ré bemol, Mi bemol. Aí eu não tenho dedilhado nenhum, eu faço com qualquer dedo. O desenho serve para isso, para moldar a tua mão, para você já treinar com o dedo certo, para a coisa sair mais ou menos que no automático, né? Então, por exemplo, quando eu penso aqui, falei a escala de Lá bemol, já tem...
eu já tenho as coisas mais ou menos automatizadas, porque eu treinei um dedilhado, então eu começo a pensar de uma forma mais ampla, né? Não tão específica. Eu começo a pensar de uma forma mais ampla. O meu pensamento é num grupo de notas. Eu penso nisso tudo aqui, não nota a nota. Então eu consigo entregar mais informações musicais porque eu estou fazendo. Essa é a função do desenho. A função do desenho é também para você enxergar os intervalos que estão nos acordes. Então, por exemplo, aqui tem um acorde de Dó e eu estou vendo a quinta dele aqui, ó, e essa quinta está dentro do desenho. Aqui, eu continuo vendo o acorde, ó. A sexta, sétima, ó. A terça aqui, ó. Aqui, a terça do acorde está dentro do desenho, ó. E aí se eu estou, por exemplo, nesse desenho aqui, que é uma outra posição para tocar as mesmas notas na guitarra, eu estou vendo a terça dele aqui, ó. Se eu tivesse aqui, ó, eu estaria vendo essa terça aqui, ó. Então o desenho serve para isso. Agora, o problema é o seguinte, é você achar que o desenho vai fazer você solar. Que o desenho, ele ajuda mesmo, ele ajuda bastante. E ele dá esse gostinho, porque quando, vamos lá, você não sabe nada, aí você aprende um desenho, você começa a tocar um desenho por cima de um backing track que está, sei lá, com uma harmonia muito simples, você já tem um gostinho de improvisação. Você fala, cara, é só combinar aqui as notas da escala, eu já estou tocando. Você sente que a coisa está andando. Só que ela é muito mais profunda do que isso. Porque quando trata-se de fazer melodia, você precisa envolver a questão rítmica e principalmente a posição das notas metricamente. Ou seja, a posição das notas no tempo, no ritmo, né? As notas que apoiam no ritmo, tipo... As notas que caem, que apoiam ritmicamente nesse ritmo, são notas que devem fazer parte de uma estrutura mais fundamental do acorde. Ou seja, o que eu estou falando? Notas que fazem parte do acorde. A quinta, a terça. E não necessariamente essas notas estão claras quando você toca o desenho. Elas estão todas embaralhadas, né? Então, se eu tenho um desenho da escala de Dó por cima de um acorde de Dó maior, eu vou fazer Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. O acorde é Dó maior, o acorde é Dó, Mi, Sol, Si. Então, quando eu toco, por exemplo, um Fá, ela está dentro da escala e eu estou dentro do desenho. Só que essa nota, nesse momento da harmonia que está no Dó, ela não é eficiente. E aí, se eu uso essa nota não como uma nota de passagem para chegar na terça do acorde, mas sim como uma nota de apoio, caio ritmicamente, metricamente, numa nota como essa, num Fá por cima de um acorde de Dó maior, eu vou sentir desconforto, vai ser ruim. E a sensação que você vai ter é de que o seu solo não está bom. E você não está conseguindo criar melodias com os desenhos. Agora, então, se isso acontece, como é que eu faço para resolver? Como é que você faz para resolver? Você vai pensar nos desenhos em camadas. Eu ainda vou falar mais sobre isso aqui. Vou dedicar ainda um vídeo inteiro falando sobre as camadas, mas já vou adiantar um pouco o que é esse conceito de camadas. O conceito de camadas é um conceito do método DNA da improvisação e são 3 camadas. A primeira camada são as notas do acorde. Então, por exemplo, se eu estou num Dó com sétima maior, as notas da primeira camada são Dó, Mi, Sol, Dó, Mi, Sol, Si, que quando tem a sétima eu gosto de colocar a sétima como primeira camada também. Dó, Mi, Sol, Si. São as notas da primeira camada. Ou seja, essas notas você pode cair nelas sem medo que elas vão dar certo. As notas da segunda camada são as notas da escala do acorde, mas não do que fazem parte da estrutura do acorde. Então, por exemplo,
Se eu estou no Dó maior e eu faço a escala de Dó maior, quais são as notas da segunda camada? A nota Ré, a nota Fá, a nota Lá e a nota Si. Essas são as notas da segunda camada. E são notas, por que segunda camada? Porque segundo grau de importância, né? Segundo grau de importância. Então, porque o Ré é legal, soa legal no Dó? Soa, só que não é tão importante quanto o Dó, quanto o Mi, quanto o Sol. O Fá, aí é bem menos importante. O Lá e o Si, o Lá, né? O Lá é uma nota da segunda camada que não é tão importante quanto o Sol, por exemplo. Então, geralmente o Lá caminha, ele conduz para o Sol. Ele aparece, é uma nota legal, é uma nota que está dentro da escala, só que é uma nota que tem uma função secundária. Ela conduz para o Sol metricamente. Então, por exemplo, se eu fosse fazer assim, ó, tim, 2, 3, eu estou em Dó maior, tá? Só para você entender. Estou em Dó maior e eu vou até colocar um som aqui. Pronto, um Dó maior ali. Então, pensa assim, metricamente. 3, 4, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Se eu fizer Lá, Sol, eu posso tocar Lá, Sol, esse fragmentinho aqui de frase, tará, Lá, Sol, por cima desse acorde? Posso. Agora, ele vai ficar melhor quando o Lá for o impulso e o Sol for o apoio, do que se for o contrário, o Sol impulso para apoiar no Lá. Presta atenção. O que é impulso e apoio? Impulso é quando não está no tempo forte ou na parte forte, e apoio é quando está no tempo forte ou na parte forte. Então, tá, tá, apoiou no tempo. Então, 1, 2, 3, 4. Tá, tá. Aqui, tá. Essa segunda nota é apoio. E essa tá é o impulso. Tá, tá. É tipo quando você vai dar um salto, você precisa dar aquele passo para trás para pular. Então, se eu fizer isso, tá, tá, e apoiar no Sol, soa assim. 1, 2, 3, 4. Tá, tá. Aí eu tô usando o Lá como segunda camada e o Sol como primeira camada. Então você entende que esse conceito de camada, ele vai além da melodia. Ele vai além, na verdade, eu não vou falar melodia, porque quando a gente fala melodia, são os conceitos em música, eles às vezes fazem confusão. Quando a gente fala melodia, a gente está falando de um pacote do perfil melódico, né, do elemento melodia da música e o elemento rítmico. Junta esses dois numa melodia. Então, por exemplo, a melodia da música Parabéns para Você. Ali, essa melodia é composta das notas e do ritmo. Porque não adianta só eu tocar as notas, eu tenho que tocar as notas com o ritmo. E quando eu falo da questão melódica, por exemplo, do elemento melodia, eu estou me referindo mais às notas, né, às frequências. Agora, quando eu falo da camada, a camada 1, camada 2, elas não só têm a ver com a melodia, né, com o elemento melodia, mas também com o elemento ritmo. Ou seja, tem que apoiar. Então, olha só, eu posso ter na minha cabeça que o Lá é segunda camada em Dó maior e o Sol é primeira camada, e eu, na hora de tocar, inverto tudo por causa do ritmo. Porque se eu faço isso aqui... Vou baixar um pouquinho. Se eu faço isso aqui, por exemplo, ó, eu sei que o Lá é segunda camada e o Sol é primeira camada, mas aí eu toco assim, 1, 2, 3, 4. Aí eu tô invertendo a prioridade, tá vendo? Porque ritmicamente o ritmo está mostrando que eu não sei o que é a primeira camada e o que é a segunda camada. Agora, quando eu faço, aí eu estou mostrando que eu sei. Agora, eu posso fazer também, desde que o destino seja uma nota da primeira camada.
Muito bem. A terceira camada já são as notas que não fazem parte nem do acorde e nem da escala desse acorde. As notas, as teclas brancas no piano são as notas da primeira camada e da segunda camada da escala de Dó maior. Então, se eu tenho Dó, Mi, Sol, Si, essas são as notas da primeira camada. As outras teclas brancas são as notas da segunda camada, que são as notas que completam a escala do acorde. E as teclas pretas são as notas da terceira camada. Agora, isso não significa, presta atenção, não significa que é para você achar que tecla preta é nota da terceira camada. Terceira camada são as notas que não pertencem à escala do acorde. Agora, vamos lá. Se eu já sei agora o que são as camadas e eu toco os desenhos pensando nessas notas, nessas camadas, o meu solo já vai ficar totalmente diferente. Agora, como é que eu vou dar conta de pensar isso na hora de tocar? Aí é que vem. Sem construção do mundo interior, não rola. E o que é o mundo interior? É você não pensar não ficar só na teoria, não se limitar à teoria. É você realmente internalizar os sons. Então, quando eu tenho, por exemplo, esse som aí, eu tenho um acorde de Dó maior. Se eu tocar uma nota, ela está soando para mim como primeira camada imediatamente. Só que eu não pensei assim, bom, se eu estou em Dó maior, esse é o caminho inverso do método DNA da improvisação. É você tocar esse acorde, saber que ele é um Dó maior, e aí, bom, Dó maior, primeira camada é Dó, Mi, Sol, Si, então aqui tem um Sol, toquei. Olha só, perdeu muito tempo para fazer, você não tem esse tempo para tocar. Agora, o que é o pensamento do método DNA? Mundo interior, construção do mundo interior, internalizar os sons. Então, quando eu tocar uma nota, eu sei já, ela gritou na hora que ela é a primeira camada para mim, ela é número 1, ó. Então eu já sei, se eu faço isso, aí já vem um monte de coisa, eu já sei que aqui embaixo tem um 3, aí eu já sei que aqui tem o 5, aí eu já sei que aqui vai estar a terceira camada, aqui vai estar a primeira camada, isso está tudo internalizado, tá? No subconsciente. Então, ó. E esse processo de criar esse mundo interior é pensar na fundação, pensar em percepção e harmonia, mas percepção e harmonia não de você saber conceitos, tipo, eu sei que isso é terça maior, eu sei que isso é acorde empréstimo modal, eu sei que isso é acorde sei o que, acorde dominante, aprendi a escala tal. Não, isso aí é só mente consciente. Eu estou falando de mente subconsciente. Mente subconsciente é a mente do sentir, é a mente instantânea, é a mente que tem velocidade. Então você aprende uma coisa, claro, se você não sabe ainda uma determinada escala, um determinado conceito, vai ter que passar pela mente consciente para você entender a razão. Aí você vai pensar. Mente consciente muito devagar, ela processa a informação a 40 bits por segundo. Agora a mente subconsciente a 40 milhões de bits por segundo. Ela é muito mais rápida, ela te entrega as coisas muito mais rápido. Tanto assim que é o que acontece aqui. Por exemplo, vou tocar aqui Mi bemol maior. Vou tocar uma nota qualquer aqui, Mi bemol, ela gritou para mim que ela é Mi bemol, sei lá que eu toquei. Agora eu vou olhar ali, eu tenho certeza que ela é um Mi bemol. Eu tenho certeza que ela é um para mim, porque ela gritou no meu ouvido quem ela é. Então se eu tocar aqui agora, essa nota é terceira camada. Só que se eu chegar para cá, eu cheguei na primeira camada, porque eu sei que ela é uma terceira camada, que para cá eu conduzo para a segunda camada e para cá eu conduzo para a primeira camada. Você precisa fazer isso, tá? Você precisa internalizar os sons. Quais são as maneiras de você fazer isso? Percepção musical e harmonia, mas harmonia, não entenda harmonia como conceito, entenda harmonia como sentir. Você precisa fazer a absorção.
E o processo de absorção é o processo do método DNA da improvisação, cara. Você faz o seguinte, você coloca um acorde e você começa a ouvir, treinar a ouvir os intervalos que formam esse acorde. Depois que você construiu a primeira camada, você tenta ouvir a segunda camada, cantar a segunda camada, depois você vai para a terceira camada. Aí você conseguiu dominar esse acorde, essa relação escala-acorde na sua cabeça. Aí você faz isso no seu instrumento. Isso aqui é o processo de absorção. Agora, você vai ter que fazer isso com todas as escalas e em todos os tons, em todos os acordes. Senão, na hora que pintar uma situação dessa, quando você tocar a nota, ela não vai gritar como gritou aqui para mim. Não vai aparecer para você. Você vai ter que pensar. E aí, quando você pensar, você perdeu muito tempo, porque é mente consciente, tem que processar informação devagar, você não dá conta. Então tudo isso tem que estar internalizado. Olha só, para exemplificar isso, eu vou colocar aqui que eu separei um trechinho de eu acho que é um workshop do Pat Metheny falando sobre o processo dele. O cara perguntou, na verdade, a pergunta foi o seguinte: você só sai tocando o que vem à cabeça, ou você pensa para tocar, pensa em estruturas, tonalidade, sei o quê? E a resposta dele foi essa aqui, ó. You know, I guess the answer to your question is simple, which is yes, I do think in terms of notes and chords and melodies, but it's, you know, on a subconscious level, and when I'm playing, I'm just playing what I hear, but all those other elements are in there. Tá vendo? Todos eles vão falar a mesma coisa. Eu já mostrei aqui o Gary Burton falando isso, já mostrei aqui o Bill Evans falando isso, sobre esse processo de você passar para um nível subconsciente as informações. Então você, quando improvisa, a escala está ali, o acorde está ali, o arpejo está ali, as frases estão ali, só que elas já estão num nível subconsciente. E como que você consegue isso? Você consegue isso repetindo somente aquilo que te interessa, processo de absorção. Se você não fizer o processo de absorção, não fica subconsciente e você não consegue acessar essas escalas, acordes, conceitos, tudo que você aprendeu em livros na hora que você está tocando. Então você precisa da absorção. Fazendo uma analogia aqui, é tipo dirigir um carro, nadar, né, uma outra atividade que também é subconsciente. Você só consegue quando ela passa para esse nível subconsciente. Andar também, só que andar ninguém lembra, né? Andar, nem todo mundo teve dificuldade para começar a andar, mas ninguém lembra, porque quando você tinha 2 anos você já andava e aí você nem lembra de quando você tinha 2 anos. Mas nadar talvez você tenha aprendido mais velho. Tem gente que aprendeu bebê, então também não lembra, né? Com 2 anos o cara já nadava igual um peixe, aí também para ele sempre nadar é igual existir. Então esse exemplo não funcionaria para você. Mas se você aprendeu a nadar mais velho, você sabe que no início era muito difícil, você não conseguia coordenar braço com perna e você foi fazendo, aquilo foi ficando cada vez mais subconsciente. E depois, quando esse movimento foi internalizado, você simplesmente consegue fazer sem ficar quebrando muita cabeça, não é mais difícil. É tipo fazer isso aqui, né? Aquelas coisas assim. É um movimento que você faz que tem que estar subconsciente, senão você não consegue. Dirigir um carro também, não sei se todo mundo dirige, mas também é um excelente exemplo, né? No início você tem que passar a marcha, aí você pisa a embreagem, você não sabe o que você faz, você se enrola, você deixa o carro morrer. Depois de um tempo, se você continua praticando, aquilo fica totalmente natural para você, tanto assim que você nem lembra, você nem pensa, você vai embora e a mão que escolhe, a mão faz tudo. Andar de bicicleta também, né? Andar de bicicleta é super difícil de manter o equilíbrio e pedalar e frear e tudo ao mesmo tempo, e daqui a pouco aquilo fica tão natural que você só curte. No início você fica tenso, cai, fica com medo de cair, depois você só faz. Todas essas habilidades, assim como improvisar, elas devem estar armazenadas no seu subconsciente para que você consiga acessar facilmente. Senão, você não consegue. E é isso que a maioria das pessoas tem dificuldade. Por quê? Porque quando você vê um conceito, você
se apega ao conceito e não pratica aquilo o suficiente para se tornar subconsciente. Então aquilo nunca vai ser seu, você nunca vai ter propriedade, velocidade para executar aquilo em tempo real numa improvisação. Ok? Então por hoje é só. Um grande abraço para vocês. A gente se vê numa próxima, pessoal. Valeu, até mais, tchau.